Tudo bem. Então, oficialmente, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Café Psicoorgânico. Essa é uma iniciativa promovida pela Abrapo, que é a Associação Brasileira de Análise Psicoorgânica, e é uma grande alegria estar com vocês todos aqui. Muito bem, eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, a Maria Roja, ela vai se apresentar, não é? E conduzir, então, o nosso encontro, o nosso evento. Maria, é com você. Ok, boa noite, pessoal. Acho que a maioria aqui me conhece, apesar de algum tempo a gente não ter muito contato presencial, mas eu estou muito satisfeita, muito feliz, muito contente e agradecendo muito a insistência do Luciano para que eu fizesse essa apresentação. Então, o meu nome, eu sou psicoterapeuta em análise psicoorgânica, sim, tenho os percursos todos oferecidos pela análise psicoorgânica. Atendo no consultório, lógico, e, além do mais, a novidade é que há 8 anos eu faço estágio de desenvolvimento infantil. A partir do momento que eu fiquei avó, eu tenho um aprendizado enorme no acompanhamento dessa parte do desenvolvimento, que é um tema que vai ser muito falado hoje, que é onde tudo começa. Então, eu tenho uma satisfação enorme e agradecer a Delfina, que aceitou compor aqui, participar, e ela vai apresentar, então, os fundamentos do círculo psicoorgânico. E agradeço imensamente o Luciano, que deu um suporte técnico de toda a natureza o tempo inteiro. Muito obrigada. Então, agora eu posso convidar a Delfina para falar o que ela precisa, apresentando os fundamentos do círculo psicoorgânico, para introduzir o tema, ok? Queria, antes, um minutinho, Del, pedir para todo mundo fechar os microfones, por gentileza, tá bem? Nós vamos ter um espaço ao final para trocas, interações e perguntas, mas nesse momento, então, Delfina e, na sequência, a Maria vão tocar sem interrupções, tá bem? Ou se vocês quiserem mandar mensagens no chat, também serão bem-vindas. Depois eu leio e a gente inicia a interação, tá bem? Então, Ok. Delfina. Pois não. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, e agradeço muito a Maria pelo convite de fazer essa parceria e, na verdade, eu pretendo ser breve na apresentação de algumas noções básicas sobre o círculo psicoorgânico, que, na verdade, vai ser, então, uma abertura para uma passagem para a Maria, então, mergulhar no trabalho dela, que vai ser a leitura diagnóstica através do círculo psicoorgânico. Então, o criador desse conceito é o mesmo que fundou a análise psicoorgânica, que é o Paul Boysen. Ele criou esse conceito do círculo, tendo como base o conceito do ciclo de carga e descarga energética do Reich. E aí ele adaptou para uma abordagem coerente dentro da análise psicoorgânica. Trouxe uma linguagem e um instrumento muito fundamental, eu diria que é um dos carros-chefes da análise psicoorgânica, e o círculo. E então, o círculo é um movimento energético, circular, que tem, Luciano, Imagem. aquela imagem, lembra? Que Ok, eu vou ficamos de... projetá-la então, tá? para não ficar só na palavra, para as pessoas terem
a visualização, embora quem é do campo da análise psicoorgânica saiba, mas tem convidados aqui presentes na sala, então seria muito bom isso, que a gente pudesse também visualizar esse círculo, essa noção. Então, ele, enquanto movimento energético, ele tem uma curva ascendente, né? É um movimento que também é chamado de carga, de fluxo, e ele tem uma curva descendente, que é também chamado de descarga de fluxo. Inicialmente, essa noção do círculo para o Paul foi traduzido como um movimento de existir num espaço de relação, pensando no ciclo da respiração, que se faz em 2 tempos. No movimento ascendente, temos a inspiração, onde eu pego do mundo o ar que eu preciso para me nutrir. E um segundo tempo, que seria o movimento descendente, que é a expiração, aonde eu solto, libero na direção do mundo um ar que eu não preciso mais. Posteriormente, o Paul desenvolveu, ampliou a sua visão sobre a existência humana, tendo como base o círculo, trazendo um sentido da integração do ser humano, e aí trouxe 2 aspectos fundamentais que se comunicam, que conversam entre si, que seriam o campo intrapsíquico, que diz respeito à vivência orgânica profunda, sensorial, que também foi nomeada como microrregulação, e o universo das relações da pessoa com o outro, com o mundo externo, que foi nomeado pelo Paul de macro-regulação. Essas 2 noções, de micro e macro-regulação, funcionam de forma circular, dinâmica e juntas, elas conversam entre si. A noção da micro-regulação, então, está ligada à questão da regulação orgânica. O que quer dizer isso? A capacidade que o corpo tem de se restaurar vegetativamente com relação a uma dada carga emocional, através do processo da dissolução dessa carga e da resolução do processo energético, o que quer dizer que, a partir de um processo de microrregulação, que é nomeado como peristaltismo, psicoperistaltismo, a energia torna-se, então, que estava encapsulada, aprisionada, ela se torna disponível para ser utilizada novamente pelo corpo. E o conceito da macro-regulação está mais relacionada às situações, às relações e às cargas emocionais relacionadas às situações, às comunicações e pontos de tensão das relações humanas. Então, diz respeito a um trabalho aonde essa situação de conflito, de origem, que poderá ser vivenciada, poderá ser expressa e transformada, no sentido de que a pessoa poderá ter a capacidade de novas escolhas de experiência. Portanto,
os campos da micro e da macro-regulação são fundamentais dentro do processo do círculo psico-orgânico para que se possa ultrapassar a estagnação da energia e trazer uma continuidade, ou seja, um fluxo, uma circulação energética. O círculo, como a Maria vai desenvolver, eu só vou nomear, possui 9 pontos. Necessidade é o ponto 1, acumulação é o ponto 2, identidade é o ponto 3, força é o ponto 4, capacidade é o ponto 5, conceito, o ponto 6, expressão, ponto 7, sentimento, ponto 8, ergonomia, ponto 9. Em síntese, o círculo psico-orgânico é um instrumento e é referência para a análise psico-orgânica como modelo diagnóstico que vai dar direção e intenção ao trabalho clínico dentro de um projeto terapêutico. Então, era essa a introdução básica que eu queria fazer, e agora convido a colega, companheira, parceira Maria para dar continuidade e aprofundamento ao tema da leitura diagnóstica através do círculo. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Luciana, você poderia já, então, introduzir isso. O que a gente vai fazer? Eu proponho a gente fazer um percurso imagético através desse círculo. A gente vai visitar ponto a ponto e trazer as experiências, e mostrar, ilustrar por onde a vida passa. Também a gente vai tentar ver quais os sinais clínicos que nos levam a perceber em que ponto do círculo pode ser associado, quais as intervenções possíveis e quais as estratégias terapêuticas a partir da estrutura do cliente. Então, esse olhar, essa leitura diagnóstica nesses 3 pontos. Então, na sequência, por favor. Então, o círculo psico-orgânico é esse modelo de leitura que nos aproxima da demanda da pessoa, que pode ser nomeada ou expressa pelas vias do corpo. Pode ser pela respiração, pela postura, pelo movimento e até pelo silêncio. O inconsciente tem diversas linguagens. Ok? O diagnóstico dinâmico. Tudo é muito dinâmico dentro do círculo. Todas as fases se interdependem. Alguns têm polaridades muito acentuadas. Então, a gente vai... Sobe um pouquinho, está faltando conteúdo. Dá para regular ou não? Pelo menos aqui não aparece para mim. Não. De toda forma, a gente vai analisar como é que se dá essa circulação, onde tem impedimento, se ela vai bem, se tem precipitações, se tem impedimentos, como falei, se tem refúgios, complicações, tudo isso a gente vai analisar. Às vezes tem um refluxo de energia, por exemplo, nessa seta vermelha, é a força que sobe e, de repente, tem um impedimento enorme e ela reflui, ela desce, ela não segue o ciclo que ela deveria seguir. Esse sinal de trânsito ali em cima e ali embaixo é sinal de impedimento, que eu demonstrei dessa forma. E por aí vai. Então, é olhar no ciclo toda essa dinâmica. Ok?
Tem duas frases que são do Paul que sintetizam e que permeiam o pensamento dele e a crença dele no trabalho da metodologia. Que cada ser humano traz no seu inconsciente a imagem e o potencial para a plena realização do seu propósito de vida. E também que o verbo representa o nosso desejo de encarnação e de existência psíquica. Com essas palavras, trago a imagem O Sonho da Semente, uma licença poética. A semente já tem nela a imagem da árvore que ela vai se tornar. Esse é um conceito. Seguindo. Próximo. Começamos o nosso ciclo, a chegada, o início do ciclo, a passagem do indiferenciado para uma forma. Quando a pessoa encarna, ela aceita uma forma de existir, ela aceita limites, ela perde o espaço amplo. Embaixo tem um pequeno círculo que eu coloquei na maioria das imagens para pontuar de onde vem e para onde vai. A gente está ali embaixo. Não dá para ver tudo, não dá para ver. Dá para diminuir um pouco, Luciano, ou não? Tentar aqui, Maria. Só um pouquinho, porque parte das informações se perdem. Então, ela saiu, a energia saiu de um lugar indiferenciado e ela toma uma forma. Ela toma forma, a gente chama aqui de encarnação, quando tem a forma humana, quando se encarna, quando vira pessoa, quando chega. Então, eu existo, é um sim ao corpo, aceitação da forma e dos limites. Pode passar. Próxima. Ok, entra no ponto 1, que é o da necessidade, que já foi nomeado. Nesse ponto é o enraizamento oral, onde se constrói o vínculo e a segurança de base. Quando a pessoa encarna, ela encontra necessidade, ela tem necessidade do outro. E a partir da oralidade, ela começa a criar uma segurança ontológica, a segurança de ser, simplesmente, a partir dessa oralidade, que é fundamental no início da vida. Sequência. Só que nem todos têm a mesma. Em contraposição à primeira imagem, temos uma outra imagem, quando tem um desamparo. Esse bebê jogado no berço, sem movimento, sem cheiro de vida, fica difícil. Ele vai guardando nele essas informações que vão se tornando uma identidade. E Gutmann fala que aquilo que ele encontrar é o que vai sentir como a natureza da vida. E é óbvio que vai ter muita carência, muito comprometimento severo, pode se transformar numa depressão fundamental por falta de enraizamento. Que quando não tem o asseguramento necessário, ela pode começar a demandar e nunca receber, vai se tornar provavelmente uma pessoa apática, ou então entrar num processo de compulsão, que aí qualquer incorporação vai ser desesperada de mãe, porque é impossível lutar contra uma necessidade primária. Então, o processo de incorporação é aquele processo onde você engole a mãe porque ela aparece um pouco, nutre e desaparece por muito tempo. E a criança não consegue criar uma ligação com esse momento de nutrição, que é o momento da oralidade onde cria a segurança de base. Então, ela vai ficar ou apática ou entrar num processo de compulsão.
A reparação possível para quem se encontra nesse lugar é a reparação no nível psicoenergético orgânico, é a linguagem do corpo, a consciência das necessidades e da dependência, é a restauração dessa confiança e a reparação do vínculo materno. Precisa ter uma transferência positiva nesses casos. Ponto 2. Não, tem uma equação entre a primeira supernutrição e a segunda que não teve nutrição, uma equação para as mães que estão no mercado de trabalho, por exemplo. Como é que ela pode nutrir, dar conforto, contato, calor humano, atenção, presença, nas horas que ela está em casa. E o desafio é realmente construir essa conexão emocional de contato com a criança, para minimizar. É uma situação possível e é o que acontece hoje em dia no real também. Agora sim, ponto 2. Ponto 2, tratamos da acumulação, quando a criança começa a construir os limites do corpo, os envelopes, corporal e psíquico. E a partir da fusão, a partir da primeira separação, quando ela sai do ventre materno, daquela fusão, é a separação e ela começa a viver isso pelas experiências da ausência da mãe, experiência da falta. Então, os contatos na pele, os envelopes, vão criando contorno, vão dando forma para começar a preparar para seguir adiante. E a criança, através do olhar da mãe, da voz, do envelope sonoro, ela pode guardar a imagem da mãe, mesmo quando ela não está presente. Ali começa a se construir uma segurança de ligação, muito fundamental, que vai pela vida toda. Pode seguir. Bom, a passagem do ponto 1 é onde a criança é totalmente nutrida, e para o ponto 2, onde ela começa a adquirir contorno para depois se separar, tem muitas complexidades. Uma delas é o preço dessa passagem. Quando a mãe é muito invasora, a criança ser invadida pela mãe e não conseguir sair dessa fusão. Ela se torna coisa da mãe. A mãe ama esse filho como sendo o seu prolongamento. Provavelmente uma mãe narcísica. Ela se apodera do filho como seu objeto. E a criança vive a mãe. E a mãe é que vive o nós. O eu da criança fica interditado. Essa imagem tem uma frase do Winnicott, onde ele diz que não ter mãe é um problema, mas ter mãe em excesso é muito pior. Nesse caso, quando ela prende o filho e ele não consegue se separar, não consegue sair da fusão. Segue. Nesse mesmo ponto da acumulação é onde se vive também, começa a experiência da analidade. É onde a criança, o pequeno rei, tem o controle, ele negocia esse controle. Entre controle e troca, entre reter e dar, todo esse jogo. É a fase anal. E a construção fundamental desse período é poder aceitar o não, para a criança poder encontrar o sim. Então, é a fase do não para o nome, para encontrar a identidade. É a fase onde tem esse jogo de dominação nas relações. Às vezes, estruturas sadomasoquistas, onde estar com o outro, existir com o outro, só sendo mais forte, só tendo poder sobre o outro.
quem vive o masoquismo, emocionalmente, se sente forte por conseguir suportar tanto. É uma dinâmica que a gente encontra muitas vezes. Pode seguir? A problemática da acumulação. Acumulação em excesso, apego à coisa, controle, retenção, não circulação. E a impossibilidade de viver a fase edípica. Porque partindo do 2, vai para o 3, e aí por diante. Quando tem esse impedimento ali, ela não consegue avançar. Ela regride e provavelmente se fixa, se refugia no ponto 2. Pode seguir? Outras características desse mesmo ponto: a histeria, bulimia, anorexia e somatização. A histeria é aquela explosão onde a energia se perde e a sensação do corpo também se perde. Fica numa agitação motora e sem conexão com o que ela sente. Na explosão, como traz a imagem, ela perde a consistência e se esvazia. A bulimia o que é? É a dificuldade de reter. E a anorexia é a dificuldade de aceitar. Ela não se alimenta, ela tem muita fragilidade. Pode passar. Então, em terapia, todos esses elementos, o continente seria a estrutura, trabalhar a estrutura enquanto continente, que contém o conteúdo, o valor dos conteúdos no trabalho terapêutico, a delimitação das fronteiras, o esquema corporal, conter e dar espaço. Na terapia, conter, o cliente pode ser contido pela estrutura da sessão, pelo horário, pelo setting, pela sistemática, até pelo pagamento das sessões. Tudo isso ajuda a criar os limites para conter a energia. Então, manter a estrutura fundamental para a saída da fusão, nos casos onde tem a questão da fusão. Okay? Estávamos no ponto 2. Então, chegamos na identidade. Seguimos ponto 3, identidade. A emergência do eu é o início da construção narcísica, o início da fase edípica também. O Lowen fala que é, só um instantinho, volta. O Lowen fala que é fundamental os limites para dar segurança para a criança da invasão do poder e da onipotência do narcisismo primário. E esses limites asseguram para que as emoções dela possam ser contidas e reconhecidas. Okay? Passa. O sentimento de continuidade através das diferentes experiências. A criança vai descobrindo, vai experimentando, e a capacidade de conseguir se sentir contínua através de todas essas experiências. Manter o contato consigo mesmo, com a sua energia primária, com as suas experiências, com o seu brincar, com a sua espontaneidade, com a sua criatividade. Passando. Bom, nem para todos isso é possível. Quando tem queima da etapa, tem muitos danos físicos e emocionais e psíquicos. A criança, as patologias da identidade orgânica são pré-edípicas. Então, a imagem do corpo fica muito alterada. Passa. As problemáticas da identidade. A dificuldade de reconhecer os próprios sentimentos. Talvez tenha faltado exatamente limites asseguradores. Passando. O investimento na imagem,
que os pais fazem daquilo que os filhos deveriam ser. Desde cedo, tem investimento para que o filho seja isso ou aquilo. Segue. Fixação na imagem idealizada. É uma imagem mental, também por falta de reconhecimento. Okay? Os valores da cultura, poder, desempenho, produtividade e até superar a morte. A utilização do corpo como instrumento da mente. Também a negação do sentimento que contradiga a imagem que se procura mostrar. Passando. Os distúrbios narcisistas, pouco contato com as sensações do corpo, o falso self, carência de autoexpressão e o uso da sedução para obter poder e controle, é a onipotência. O comportamento típico do narcisista é negar o seu sentimento em favor da sua imagem. Pode pensar? Essa era digital, um tema bem atual. Eu sou visto, logo existo. Temos ali a crise da identidade moderna, que são neuroses com viés narcísico. A alteridade é vinculada ao olhar do outro. É o olhar do outro que me diz, que me afirma. Se é o olhar do outro que me diz, cadê minha versão? A versão de mim mesmo. Falta de referências internas. A interioridade está esvaziada. Tem um consumo excessivo de imagens com tanta rapidez que não dá tempo para acumular, não dá tempo para se apropriar. Isso vai gerando uma cegueira interna e o surgimento de problemáticas de perseguição. Okay? E a ideia, bom, as direções de trabalho terapêutico, então, para as crises da identidade, do narcisismo, que se instalam lá na vivência do ponto 3, quando a criança está criando a identidade, são a exploração do lúdico dentro do círculo, uma possibilidade. É o movimento de jogo, é o ponto 3, é um trabalho corporal e orgânico de enraizamento, de afirmação do eu. E para a emergência do eu, precisa aceitar a existência do outro, ou seja, limites. Quando tem uma inflação do ego, é importante trabalhar o relacional, que fica lá na polaridade do outro. Então, a diferenciação entre a necessidade do ponto 1 e 2 e do desejo, que se instala lá a partir do ponto 3. Okay. Bom, ponto 4, a entrada da função paterna. As questões idípicas que aparecem, a presença estruturante que ajuda a criança a se descolar da mãe. Tem o apoio dessa força paterna que fica na sustentação, a afirmação do desejo na boa direção. Ele vai mostrando que não pode ser o pequeno do homem da mãe e nem a pequena mulher do pai. Então, essa função simbólica de nomear a lei protetora. Pode passar. Ainda no ponto 4, é viver a força, é a apropriação da força, do limite, da direção, da canalização. Os limites aceitos, eles canalizam a energia para uma criação. É o valor que a criança sente da força aos próprios olhos e também no reconhecimento, principalmente do pai, que transmite a força. Problemáticas, pode passar. Temos algumas problemáticas quando tem ausência de lei ou a lei imposta. A lei imposta, ela inibe
um movimento criativo da criança que busca se afirmar, que busca expressar o seu desejo. E a falta de lei, a ausência de lei, abre para a violência, e com todas as consequências. Pode passar, por exemplo, a passagem é um ato, é o Todo-Poderoso que não leva em consideração o conceito. Ele usa força e atinge o seu objetivo. É uma consequência. Ou então, cria um ato de resignação, onde a pessoa se refugia. Se a pessoa é obrigada a se refugiar, é porque ela tem pouca identidade. Ela saiu da identidade e entrou na força. Chega na força, tem um impedimento que a deixa resignada. Entrar na resignação é negar a identidade. E o Paul sempre diz, quem é obrigado a se resignar, que nem pode ser si mesmo diante do outro, ele não tem identidade e os refugiados, que são muitos hoje em dia, também não têm identidade. Okay? Então, na terapia, importante a função materna, a presença, um apoio na sustentação, e também a função paterna, na busca dos valores, no reconhecimento da identidade. Ok? Ponto 5. Chegamos no mundo simbólico, da abertura do mundo simbólico, o corpo da representação. É um espaço de independência, é a capacidade, as possibilidades, o mundo potencial, onde se pode sonhar, onde se pode imaginar o caminho que vai traçar, os projetos possíveis, como ele tem, nesse momento, toda a independência de imaginar o seu futuro. Todas as possibilidades estão ali. Ainda não é o momento de escolher. É importantíssimo esse espaço desse mundo, de acesso a esse mundo, da capacidade de visualizar, de sonhar. Ok? Pode seguir. Passando para o ponto 6, não, temos umas dinâmicas aqui nesse mundo simbólico dos sonhos, por exemplo, né? No imaginário como fonte, onde você tem toda abertura e liberdade para dialogar com as imagens. Mas também pode ser usado como refúgio. Você fica lá, no vazio, na solidão. Ou então, pode entrar num espaço de diluição, quando fica muito no inconsciente. É o perigo da mãe, a diluição. Ou então, pode também se tornar extremismos, com muita intolerância, quando tem muita rigidez, muita lei, muitas palavras, muito pai, é o perigo do pai. Então, pode gerar realmente situações de extremismo. E em terapia, realmente, é ficar vigilante a esse mundo imaginário. Respeitar a elaboração psíquica, mas precisa ter vigilância, sim. Ponto 6. Enfim, chegamos lá no topo, no momento do conceito. É a escolha, é a passagem, é o ponto no círculo, é o ponto máximo da diferenciação. Até aqui a gente estava seguindo toda a estruturação, a partir do início da estruturação da identidade, da força, das escolhas, do conceito, do mundo imaginário, e nesse ponto é decisivo, é a passagem. É o ponto máximo da diferenciação, e encontramos polaridades. É o eu e o outro. É o desejo e a lei. É a escolha, por consequência, o luto daquilo que não foi escolhido. Tem um lado inconsciente, mas também tem a dimensão inconsciente. Tem a liberdade e tem a responsabilidade. Tem as imagens reais e as imagens simbólicas.
Na análise psicoorgânica, a gente considera imagens reais, elas não são a realidade do nosso passado. Elas são a escolha que fizemos, que memorizamos daquilo que vivenciamos no passado. E essas escolhas que nós memorizamos, elas lutam, elas se confrontam, elas se interpelam com as imagens simbólicas, porque as imagens simbólicas, elas são portadoras de sentido, de finalidade. As imagens que eu tenho na minha memória, das minhas vivências, elas se confrontam, se interpelam. E isso é fundamental nesse ponto para a emergência da pessoa. Então, é o momento que a gente vai se separar da mãe e também do pai, para encontrar o mundo. Essa passagem é um processo de individuação que convida cada um a ser o máximo diferenciado do outro para melhor reencontrar o outro. E nesse estágio de circulação, nesse ponto, tem ali uma polaridade enorme diretamente com o ponto 1, lá na base do círculo. Então, tem algumas dinâmicas nessa falha. A falha do silêncio, do vazio, que permite a consciência. Como é o nome dele? O Dunker, ele fala muito desse espaço. Ele diz que o espaço vazio é um espaço interno, onde o silêncio age. É um vazio que nos tira do lugar, que permite o movimento. É um tempo necessário para que as emoções possam reverberar e encontrar ressonância comum entre quem fala e quem escuta. Esse é um vazio, é um lugar oferecido ao outro para que ele habite. Muito verdadeira essa conotação pelo menos para mim, do Christian Dunker. Ok? Temos, então, também, na sequência, os 3 estágios, que é o estágio onde você, antes de atravessar, você reflete, se questiona, escolhe, se envolve, e você acaba realizando. Você pode, ali nesse ponto de passagem, não questionar, não se questionar, fazer qualquer coisa. Por consequência, também não realiza. E na outra possibilidade, você se questiona, sim, mas você duvida também, não escolhe nada, não realiza nada. Não consegue passar desse ponto, não consegue atravessar essa passagem. Então, não realiza. Okay? Nessa dinâmica da falha, desse silêncio, tem outras possibilidades, quando tem a permissão de uma escolha, você pode ultrapassar, pode ir para um lado e pode voltar para o outro, é franqueada, digamos, essa passagem. Você pode se comunicar, o eu e o mundo. E também tem, nessa mesma passagem, uma impossibilidade, a falha onde não é possível a circulação. Ali existe o corte, uma cisão, um sofrimento, somatizações e muitas patologias. Que nessas patologias da falha encontramos o vazio da existência. Por exemplo, a falta de... É bem ali no começo, do ponto 1 até o ponto 2, é ali que se situa esse vazio da existência, essa falta de segurança existencial. Ali, a pessoa é invadida pelas experiências de angústia, onde não há objeto e nem sujeito. Porque a necessidade, ao nascer, é imensa e urgente. E a criança vive a mãe como sendo ela mesma. Então, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de sobrevivência.
E ali pode ter realmente a estruturação sobre clivagens, que é o mecanismo de defesa contra a angústia. Também sobre os isolamentos, rupturas, e por aí vai. São problemáticas muito do universo da psicose, inclusive, que é tratado pela psiquiatria. A análise psicoorgânica pode ajudar muito, mas com muito cuidado. Para Ferenczi, que também trabalha com o pré-edípico, ele afirma e ele constata que esse traumatismo infantil, que é consequência do choque também entre a ternura da criança e as respostas perversas do adulto, também cria uma falta de segurança existencial muito difícil de ser tratada e que pertence a esse universo onde a criança é severamente comprometida. E na terapia, uma chave para sair dessa angústia é importante acompanhar a pessoa na experiência do seu medo, acompanhar a emergência da situação simbólica que produziu esse medo. Ok? Seguindo. Bom, ainda lá na passagem, muita coisa acontece por lá. É o risco do desconhecido, sim. Temos ali a estrutura na falha. O que a neurose faz? O que o neurótico consegue? Ele cria uma estrutura, essa pequena ponte, que é para poder atravessar. Então, podemos ter ali uma estrutura que acha que é o dono da ponte, a dona da ponte, que comanda. Podemos ter, talvez, alguém ali que atravessou e que vai querer destruir a ponte, um pouco perversinho. Do outro lado, cada um pode sentir, se tem pessoas que estão realmente, como os limítrofes, gostam de viver na borda, na beira do perigo, estar ali. Alguns caindo, sendo alguém dando corda para cair, mas eu prefiro acreditar que são dois bons terapeutas procurando tirar alguém lá de baixo, estendendo uma corda. Então, nesse ponto, nesse momento ainda, como é que a gente pode, estamos no conceito ainda, no lugar da palavra, da lei, como buscar o sentido das palavras, dos valores, das crenças, começar a entender como é que as palavras encarnam no corpo. E também o luto da onipotência e a perda das ilusões. Também a liberdade das escolhas. São todas reflexões que cabem nesse ponto, do círculo, ponto 6, do conceito, que é justamente o ponto máximo onde tem uma travessia importante, porque você deixa a mãe, deixa o pai e você vai precisar ir para o mundo. Então, vamos em frente. Lá nesse pontinho, estamos do intrapsíquico, na primeira fase, para o interrelacional, no mundo, com o outro. A energia que sobe, ela é potente, ela faz pressão no organismo. E ali no topo, não podemos retornar. Então, eu convido a todos para respirar profundamente, para se lançar. Imagem forte. Pode passar? Finalmente, um fôlego, a energia de defluxo, de descida, na expressão, na liberdade. Como é que cada um pode soltar a carga, realizando seus projetos com satisfação. Pelo menos é isso que esses bebezinhos nos mostram, né? A criatividade, a possibilidade. Um bom começo. Pode seguir. É o ponto 7,
é a expressão, finalmente, é o momento da ação, da realização, das escolhas que eu fiz lá no ponto 6, depois de muito pensar, imaginar, considerar, refletir, estar consciente, fazer o luto, eu decidi e eu venho. E ali eu encontro o mundo. O desejo se encarna na matéria. Ok? Pode seguir. Como é que se realiza? Como é que a gente vai realizar? Na comunicação com o outro, na aceitação das diferenças e na interdependência. Porque o Poe considera o círculo como a possibilidade de viver o eu, mais a coexistência, o eu no mundo, o eu e o outro. E nesse momento a gente está vivendo as experiências com o mundo, nas trocas, na comunicação com o outro, aceitando as diferenças e a interdependência. Pode passar? Como é que é o trabalho? É fazer ou ser? O trabalho é uma obrigação, uma performance ou uma criação? Para refletir. Pode passar? Ok? Bom, atualizando um pouco, entra um tema muito atual das tecnologias. Como é que elas chegaram para a transformação das relações humanas no trabalho? Tem uma percepção de distanciamento, de isolamento social. Tem uma perda da qualidade das relações pessoais. Tem um aumento da ansiedade e do estresse. Muitas depressões, muitas compulsões. Tem um empobrecimento da diversidade intelectual. Nicoleles, que é o nosso brasileiro neurocientista, ele tem visitado alguns países e ele diz que realmente algumas escolas estão tirando essa tecnologia, esses aparelhos todos das salas de aula, porque está limitando muito, está entrando muito numa padronização, tudo igual, a criatividade se perde muito. Estão procurando novas formas para diminuir o domínio da tecnologia. Ok? Pode passar. Bom, temos também, então, uma coisa muito presente hoje em dia, uma geração depressão. Isso é um estudo que o Christian Dunker fez, que ele trabalha com isso também. Então, ele diz que as informações instantâneas, hoje em dia, geram vazio na profundidade. A linguagem digital neoliberal, ela prega que cada um tem que ser o gestor da própria vida. E no adolescente é crucial, porque ele sofre muita pressão e na descompressão ele entra em depressão. O reconhecimento narcísico internalizado por esses jovens nessa fase é ter utilidade. Se não tem utilidade, não se sente nada, inúteis. É muito, muito sério, muito dolorido. E esse sentimento de solidão, de temor das relações, tem provocado muitas tentativas de suicídio entre os adolescentes. Então, ele fala que saúde mental, entre bem-estar e mal-estar, a urgência é estar junto. Exatamente para minimizar o sentimento de solidão. Okay? Depois da geração depressão, e até para dar conta disso, entra a nação dopamina, onde tem um corpo colecionador de prazeres. Ele necessita dos estímulos externos, o consumo excessivo de internet, de trabalho, de comida, de sexo, de substâncias. E tem o preço pessoal e social quando ele fica fixado pela próxima dose.
Bauman diz, depois do pico, todos os caminhos levam em costa abaixo. Alcançar a sensação definitiva, não dá para perder a esperança, mas ela leva, é uma morte por procuração. A gente pode associar essa sensação definitiva de bem-estar que se procura através das drogas com aquela primeira sensação, com aquele objeto perdido, da sensação da segurança ontológica lá do bebezinho. A Joelle sempre diz que o objeto perdido é uma sensação, que é essa, de existir no bem-estar. Então, ok. Voltando ainda na expressão que é o trabalho, é o sentido do fazer. Como é que é? Colocar em ato. O que significa isso? Realizar a escolha. A realização ligada à escolha, ao desejo e à necessidade. Porque o que gera o desejo é a necessidade. Eu preciso de alguma coisa, eu desejo alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Essa coisa que eu realizo, se ela for ligada à necessidade, ao desejo e à escolha, então tem um sentido. E a ligação aqui, o conceito, onde você decide, a conexão orgânica, ligada ao desejo, sim, e a necessidade ligada ao orgânico profundo, lá na base. Também tem a possibilidade da passagem ao ato, que a gente já viu, quando a expressão ela acontece sem passar pelo conceito, sem avaliar, sem elaborar. É o momento onde sentimentos antigos eles invadem as ações do momento. Então, em terapia, transformar os contratos inconscientes de menos-valia, de não merecimento, do medo do fracasso. Essas problemáticas são todas ligadas aos pontos 1, 2 e 3. A necessidade, a acumulação e a identidade, lá no início do desenvolvimento. A menos-valia, o não merecimento, o medo do fracasso, todos começam lá. Ok? Pode passar. Aqui fica ilustradinho, né? Os pontos ligados à ação consciente. A expressão ligada à necessidade, lá embaixo, os pontos 1 e 2. Quando a ação é ligada ao desejo, os pontos em vermelho, 3, 4 e 5. E quando a escolha é feita por uma escolha consciente, lá no ponto 6, aí é possível compartilhar com prazer e criatividade nas trocas. E assim, eu acho que aqui cabe bem o conceito de ócio criativo, criado pelo Domenico De Masi, que é uma resposta às transformações no mundo do trabalho, onde ele propõe uma busca do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A ideia é estar descansado e renovado para ser produtivo e criativo. Então, ele diz que o ócio estimula a criatividade. Ok? Passando. Tem alguma coisa antes que pulou. A sociedade líquida não? É depois. Então, tá. O sentimento. Aqui saímos, então, da fase 7, do ponto 7, da etapa, para uma nova etapa do sentimento, da abertura do coração. É onde o eu dá lugar ao nós. Mas também o sentimento pode ser vivenciado, por exemplo, quando você realiza um projeto, alguma coisa, o sentimento ligado àquela realização.
também é um sentimento que cabe nesse ponto. Não é só a relação amorosa, é o sentimento de contentamento, de ter realizado também o seu projeto. Pode seguir. Nessa polaridade aqui, tem o diálogo entre a fusão e a identidade. É o ponto 3 e é o ponto 8. É o eu e o outro. É o corpo da relação. É poder se abandonar à fusão, mas depois voltar a ser eu, voltar à identidade. Tem muitas estruturas que ficam lá, se misturam, se perdem. Pode passar para a gente ver. Aqui, a problemática dessa polaridade é o medo enorme da fusão, de se perder no outro. Tem um excesso de emoções. E a origem é a dificuldade no processo de diferenciação e da afirmação da identidade. De novo, lá no comecinho, ponto 2, ponto 3. A dificuldade nessa diferenciação, na afirmação dessa identidade, promove esse medo da fusão, de se perder no outro. A dificuldade do processo de diferenciação e da afirmação da identidade, experiências primárias dos pontos marcados ali, pontos 2 e 3, dentro do círculo, ok? Pode passar. Bom, temos cada vez mais novas formas de amor, de amar, de ser amado. Então, aqui é um conceito do Bauman que fala das relações em uma sociedade líquida, que ela é fundamentada no individualismo, onde tem ruptura de padrões e estruturas, onde a modernidade imediata é leve, líquida, fluida. Os encontros são marcados por aplicativos, sem muito envolvimento afetivo. As relações amorosas são breves, onde o benefício pessoal se constitui a moeda de troca. Cada um procura o seu benefício pessoal. Essa é a moeda de troca. Então, quando um casal deixa de ser rentável, a relação termina e abre espaço para novas relações que supram essa necessidade do momento. É o amor líquido. Podemos pensar? Finalmente, a ergonomia, chegando no ponto 9, essa imagem de obtenção, de completude, de reconexão com o todo, com o universo, com a natureza, consigo mesmo. É a obtenção, por exemplo, seguindo, também tem alguns pequenos problemas possíveis de vivenciar nessa fase final. Pode passar, Luciano? Por exemplo, essa ergonomia do ponto 9, como é que ela é vivida? Como compensação ou como uma fonte? Muitas pessoas têm dificuldade de obtenção desse bem-estar, têm dificuldade de conseguir usufruir, de conseguir saborear esse momento. Muitos se refugiam na ergonomia, ficam numa imaginação de bem-estar permanente, num mundo de sonhos. Quando eles têm necessidade, eles vão para as drogas, para a bebida, e ficam lá, obtendo eternamente um bem-estar, mas vivendo muito pouco, porque ele não faz o caminho do círculo. Ele não faz, não vivencia o círculo, não obtém, é um refúgio. E então, a autonomia como compensação também
quando tem alguma dificuldade, quando eu não consigo realizar meu projeto, eu posso ir para a ergonomia como compensação. E quando ela é vivida como fonte, que é uma boa direção terapêutica, é onde a pessoa pode recontactar as necessidades dela, as pulsões que traz um novo impulso para recomeçar. Ok? É um bom lugar para viver a ergonomia, porque vamos recomeçar tudo de novo. Uma próxima respiração. Ok? Pode passar. Esse círculo traz polaridades muito importantes. Por exemplo, no eixo da verticalidade, que a gente já viu, essa polaridade entre o ponto 6 lá no topo e o ponto 1 lá na base, o lugar da mãe e o lugar do pai. Então, da lei, da estrutura, da palavra que nomeia, ela está em oposição ao indiferenciado, ao eros, ao silêncio. Aqui, a palavra que nomeia é muito importante em muitos casos. A palavra que circunscreve, por exemplo, a angústia da criança muito pequena, quando ela se sente, quando ela vivencia um sofrimento que não é dela, que é da mãe, que é do ambiente, mas ela vive como sendo dela mesma. Então, a importância de colocar palavras para nomear o que a criança sente, o que a criança já sabe. E na polaridade horizontal, temos o eixo da relação entre o eu, a identidade, e o sentimento, o outro. A dinâmica relacional também tem muitos jogos de poder e submissão. As polaridades geralmente evidenciam problemas de excesso ou de falta no seu funcionamento. Okay? Seguinte, finalmente, o círculo e a relação terapêutica. Henrique Champ, que é um dos formadores da escola francesa, ele fala muito que a relação não é nunca o objetivo da psicoterapia. Ela é um meio, é o contexto que favorece o trabalho psicoterapêutico. E que a relação terapêutica é um espaço de co-criação, onde cada um faz a sua parte, dentro do enquadre terapêutico, onde existem lugares definidos. Então, nesse círculo tem 4 funções. A função materna aqui na base é na direção do ser si mesmo, do bem-estar, do se sentir bem, a transferência positiva. Aqui o trabalho de regressão é muito favorável para as pessoas que estão vivendo essa necessidade, porque permite reinstalar a ligação consigo mesmo, através da ligação com o outro. Cuidado é só para não se manter numa relação fechada no nós e não no eu. Porque nutrir demais também é negar a pessoa, porque ela existe na demanda. Se ela não tiver tudo, ela não vai demandar. Na outra parte, lá em cima, tem a função paterna, que é lá entre os pontos 5 e 6, da capacidade, do conceito, é uma energia que se estrutura para o mundo. Então, estimular demais na direção paterna também pode distanciar a pessoa do sentimento de simplesmente existir. Depois tem o eu-self, aqui, entre o ponto 2 e 3. O self é a parte de nós mesmos que é anterior ao eu, ao ego. O self busca realizar-se através da identidade, através do eu. E na terapia, na análise psicoorgânica, o terapeuta procura incentivar a manifestação do orgânico profundo, aquela carga que está por baixo da resistência, para mobilizar essa carga
e gerar um impulso contra aquilo que a pessoa resiste. E aí poder irromper o não realizado, o não expresso, o que aguarda para aparecer. A importância clínica dessa concepção é fundamental. Depois, o objeto de amor é o investimento na direção do outro. O engajamento no processo é fundado num ato de liberdade e de responsabilidade. O paciente investe no terapeuta e projeta nele um suposto saber. E muitas vezes as figuras parentais. O terapeuta fica atento à sua transferência, sua contra-transferência, à sua ressonância, às suas imagens, à sua vivência, e coloca a serviço do seu paciente, respeitando sempre as suas escolhas. O terapeuta mantém o compromisso com os valores éticos e o cuidado para não se tornar objeto. Ele procura manter juntos o amor e a lei. Ok? Sequência. Bom, a gente pode ver agora algumas estruturas neuróticas no círculo. A neurose, o conflito não é com o real. O neurótico luta com ele mesmo. Ele não se ama, ele não ousa, ele tem medos, tem obsessões, tem somatizações. Importante que todos nós temos na nossa constituição traços e nuances das várias estruturas. Pode passar. Então, dentro do conceito da análise psicoorgânica, dentro do círculo, a estrutura oral, como é que ela se situa? Como é que a gente reconhece? Por onde ela anda? Os pontos-chave, os pontos de base dessa estrutura é a necessidade, lá na base, o sentimento e a ergonomia. Esse traço que separa, ela vive aqui, nessa partezinha. Vive no sonho. O sonho dela é sonho com seio. A capacidade conceitual é difícil colocar no real. Ela até tem capacidade, mas não coloca muito no real, não. A base é o sentimento. A identidade é idealizada. A necessidade, sente muito. E a ergonomia é no sonho. Ela sonha com seio. Aí ela tem ergonomia. É onde se constitui no círculo, se caracteriza muito as estruturas orais nesse funcionamento ali na parte de baixo do círculo, ok? Então, a experiência básica é a necessidade, preciso. Na verdade, o oral ele se torna assim porque não teve o suficiente. Foi nutrido, mas de repente houve uma interrupção e ele não teve o suficiente necessário para ele. Então, fica essa eterna necessidade de ser nutrido, essa dependência emocional, essa carência. Vida fora. Ok? A estrutura anal. Bom, a estrutura anal tem um problema, é ali no ponto 2. Essas pessoas com essa estrutura sentem necessidade, sim, mas também sentem insegurança existencial. São pessoas que vivem na concha, essa estrutura vive na concha com tendência depressiva. Fica fixado entre os pontos 2 e 3. Se agarra em alguma coisa, é muito obsessivo. Fica na recusa ou no refúgio, entre os pontos 2 e 3 da identidade. E fica ali. Então, a tendência, a força, no ponto 4, fica retida. As capacidades,
no ponto 5, as capacidades reais, o imaginário, diminui. Ele fica fixado no conceito, nas capacidades físicas. Lá ele tem muita fixação também. Na expressão, no ponto 7, não realiza muito, não. Fica esvaziado. Ele retém o sentimento. O que ele sente, divide não troca. Retém o sentimento sem troca. Percebam ali, na polaridade, não há trocas. A tendência a se manter fechado. Então, por consequência, é muito difícil se sentir contente. A experiência básica da estrutura anal é o controle, que é onde fica ali no ponto 2, o controle, é ali que se estrutura e mantém. A experiência básica é controle. Então, em terapia, é estar presente e intervir pouco. Ok? Próximo. Estrutura histérica. Como é que é? A experiência básica dessa estrutura é a frustração genital, o medo da entrega. Ela tinha alguma coisa e perdeu. Então, ela tem muita dificuldade de acessar a necessidade profunda. Você vê que está bem esvaziada a carinha dela ali. Tem dificuldade de esse acesso. Tem dificuldade de acumular também. Tem dificuldade com a identidade. Tem pouco contato com o conceito, está bloqueado. Tem pouco contato com o que sente, porque ela se perde no outro. E na ergonomia, ela evita obter. Porque a característica da histérica é ficar com o desejo insatisfeito. Ela se perde muito, ela não consegue a experiência de guardar as próprias experiências. Então, quando ela se perde, ela se prende, se fixa no outro. Ok? Próximo. Podemos olhar um pouquinho também para a estrutura rígida, que é a pessoa que é muito potente, faz muito, mas sente pouco. O conceito do rígido é muito bem estruturado, lá no ponto 6. Está até quadradinho. Muito estruturado. No ponto 7, ele até se expressa bem. Mas a identidade dele é uma falsa identidade. Ele não acessa muito a necessidade. Tem uma divisão ali também. Sente pouco, usufrui. Na ergonomia, ele até aparece assim, muito vital, mas não é aquela entrega, aquela conexão. Ele continua vital, continua ativo, continua potente. Então, ele tem dificuldade de acessar a necessidade e muita dificuldade também no ponto 9, porque ele não consegue realmente se reconectar, ele continua ligadão, ele é muito esportivo nessa característica. Ok? Finalmente, a estrutura depressiva. Ufa! Pontos fundamentais dessa estrutura. Pontos 1, lá na base. Ponto 3, da identidade. Ponto 6, do conceito. E também o ponto 7. Então, o depressivo tem muita necessidade. Ele acumula a necessidade. Ele tem uma falsa identidade porque ele se perde no outro. Ele tem pouco conceito, mas ele é muito forte no sentimento. E tem muita dificuldade de obter. Então, na identidade, nessa estrutura depressiva, é trabalhar o sim ao corpo.
se apropriar do sentimento da raiva, no sentido que a raiva é força. Então, o depressivo é importante que ele se aproprie do sentimento da raiva e se apropriar também das necessidades e dos próprios desejos. Aqui. No próximo. O Paul conceituou essa caracterologia, que foi muito bem definida por Lowen, de uma forma dinâmica. Então, dentro do círculo, o que ele concebe como uma circulação fluida, onde você, quando eu digo eu tenho aqui embaixo, eu tenho uma necessidade. Bom, se eu tenho uma necessidade, eu quero alguma coisa. Eu desejo alguma coisa. Eu quero. Lá no ponto 4, 5. Eu vou passar para a ação, eu vou fazer, eu faço. E eu obtenho. Então, tem uma boa circulação de fluxo e de fluxo. Eu preciso, eu quero, eu faço e eu obtenho. Uma outra possibilidade, quando essa circulação é bloqueada. Ela continua tendo uma necessidade, quer dizer, eu continuo tendo uma necessidade, continuo querendo, continuo fazendo, porém, tem um obstáculo enorme e a minha energia reflui, volta, não se completa. Então, eu não obtenho. Eu preciso, eu quero, eu faço e não obtenho. É a circulação bloqueada. Próximo. O círculo da depressão. Bom, o que eu tenho? Eu tenho o que eu não obtenho. Eu não obtenho. Começa por aí. Então, se eu não obtenho, eu também não quero nada. Eu também não faço nada. E também fico sem nada a obter. É muito doído, é muito dolorido estar aprisionado nesse círculo infernal da depressão. Okay? Bom, a gente não quer finalizar o círculo naquela energia. Então, o que a gente obtém aqui, finalmente? O círculo todinho presente, todos os pontos completos ali. E no final, nós obtemos aqui, juntos nesse encontro, a alegria de compartilhar, de estarmos juntos, para então, numa nova reconexão, de reabastecimento para um novo começo, para um novo ciclo. E assim eu completo o tour imagético pelo círculo psicoorgânico, que eu privilegiei imagens também para ajudar a reter a memória visual, ajuda muitas vezes. Ok? Então, por enquanto, gostaria de ouvir quem tem alguma coisa para colocar, perguntar, compartilhar. Ok? O espaço está aberto, pessoal, para vocês, né, que quiserem interagir, fazer algum comentário, pergunta. A gente tem aqui alguns minutinhos finais agora para essa troca. Perguntas eu não tenho, não. Só tenho que agradecer a essa aula esplêndida, maravilhosa. O que é isso? Lindo, maravilhoso, parabéns. E muito obrigada. Eu que agradeço. Ah, alguma dúvida para quem não conhece muito bem esse funcionamento? Alguma curiosidade? Chegou uma mensagem aqui no chat, Maria de agradecimento, da Luciana, que está com a gente aqui na turma São Paulo 1. Então, muito obrigado. Bom.
Maria, eu quero agradecer também por essa viagem, foi uma delícia. Nossa, que coisa boa! Poder ter, que clareza, as expressões todas, gostei muito, estou muito feliz de ter podido receber isso, um presente. Muito Nossa, bom, obrigada. obrigada eu aqui. Maria, também quero te dizer isso. Maria, quero também te dizer isso. Apesar de não conhecer a proposta, mas ser muito interessado, eu acompanhei muito bem. Para mim, teve uma ressonância muito grande com aquilo que eu também desenvolvo e faço, e acrescentou bastante. E a sua maneira de colocar também foi uma maneira gostosa, tranquila, que passou pelas etapas, fases. Eu tive tempo de assimilar e anotar aqui algumas coisas interessantes, até para poder fazer uso. Eu agradeço a você e a todos que me permitiram compartilhar. Tem aqui uma mensagem também da Ivanete, dizendo que foi maravilhoso, muito obrigado, Maria Roja. Tem também um obrigada da Olívia, nossa aluna também aqui em São Paulo 1. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não? Eu estava lendo essa semana o manual e aí eu anotei uma dúvida que surgiu, que foi inclusive uma conversa que eu tive essa semana com uma amiga, então foi tudo uma ressonância assim para vir essa dúvida. Uma pessoa que quando ela tem muita dificuldade de ver os limites e os obstáculos vindos da vida, não de uma figura específica, mas da vida como um todo. Ai, tá tudo dando errado, ou não consigo fazer tal coisa, não está dando certo, enfim. Isso tem uma ligação com uma falta paterna no ponto 4, por exemplo, de não ter recebido limites e não ter trabalhado a sua força, ou pode ser um aspecto do ponto 7 da parte de fazer, e como ter essa diferenciação, assim, de onde vem, talvez, ou se é sempre muito interligado, enfim, ressoa um pouco isso em mim, essa dúvida. Os limites são construídos lá no ponto 2 ainda, antes do ponto 3, antes do ponto 4. Pode ter, talvez, uma carência ali de acumulação. Por que que ela não consegue realizar? Talvez uma perda ali no atravessamento da identidade, onde os sentimentos não foram muito bem contidos. Pode ser, não sei, assim, especificamente o caso dela, pode ser certamente ligada a essa fase que começa lá na diferenciação, no conteúdo, onde ela contém as possibilidades e os conhecimentos, enfim, o preenchimento, e funda uma identidade, se apropria disso tudo, se estabelece e obtém a força do pai. Então, esses 3 pontos, certamente, ou talvez também até no ponto 5, o que ela não imaginou o suficiente, ou se ela não acredita muito no potencial dela, o que ela foi que ela escolheu, se ela conseguiu fazer um luto daquilo que ela não escolheu, se ela consegue ir inteira na realização do projeto dela, porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente precisa soltar as outras, porque fazer tudo junto ao mesmo tempo é muito complicado. Pode haver uma dispersão e uma dificuldade de finalizar alguma coisa. Clareou um pouquinho? Clareou bastante, obrigada. Nada. Mais algumas Eu gostaria de mensagens aqui, falar. Maria? Eu gostaria. Só ler algumas mensagens, Dani, aí eu te passo a palavra, tá Tá. bem? Então, a Uhum. Juliana Romero, muito obrigada, Maria, por todo o percurso. Tem um iPhone, não tem o nome aqui, mas maravilhoso, fiquei com a sensação de quero mais. E uma outra mensagem, parabéns e grata pelo ensinamento e pela delicadeza com que você fala. Dani, querida. Eu quero, primeiramente, a palavra é gratidão, gratidão por essa belíssima palestra, Maria. Eu queria muito estar aqui, e que bom que eu estou aqui.
E eu acabei fazendo uma viagem, né? Nesse percurso, é uma viagem, um percurso, do meu percurso, né? Há 7 anos atrás, né? Com a formação, eu sou do Rio 6, e também tive a oportunidade de lembrar de alguns clientes, né? Mais graves, né? Então, essa aula foi muito didática nesse sentido, para pensar mais, né? sobre sobre as pessoas que a gente atende. Então, eu só tenho a agradecer e gostei muito da integração das imagens com o lúdico, né? Isso registra bem, né? Não importa quantas vezes a gente faz essa viagem nesse percurso, que sempre é um aprendizado a mais. Então, a minha gratidão aqui, tá, Maria? E ao início da Delfina também. Então, Maria, que delícia, Oi. ai, que delícia! Eu amo de paixão essa tua capacidade de síntese e essa delicadeza que hoje permeou o tempo todo, uma delicadeza, uma amorosidade na tua fala que envolveu esse conhecimento todo. Para quem não conhece, foi uma síntese linda, linda, muito linda. Tenho certeza que está todo mundo muito bem contemplado. Delfina também, naquela apresentação inicial, abriu as cortinas belamente para essa apresentação toda. Gratidão. Uma delícia estar aqui com você. Saudade, Maria, das nossas parcerias. Saudades. Vamos reiniciar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Hum. Ai, Mensagem ai. aqui da Neide, dizendo muito obrigado a vocês por essa viagem tão esclarecedora, leve e clara. Estamos aqui nos minutinhos finais, pessoal. Se alguém mais quiser deixar uma mensagem. Estamos no ponto 9, é isso? Acho que sim. Ah! Alguém falou assim que pôde reintegrar alguns, né, assim, cada viagem na verdade o círculo promove isso. Cada vez que a gente passa pelos pontos, a gente acessa novas dimensões, novas partes que estão por baixo, que começam a emergir. Então, até o fim da vida, ele está potente, presente, vivo em cada um. Isso é o bom desse funcionamento, essa energia circulante. Eu gostaria de parabenizar você, Maria, por essa afirmação, mais uma vez, desse lugar de síntese, de capacidade para sintetizar e para criar, através das imagens, as possibilidades da riqueza desse conceito do círculo psico-orgânico e todas as possibilidades que ele oferece para nós, terapeutas, enquanto leitura, né, enquanto instrumento, direção, diagnóstico, enfim, entendimento, né, da existência humana. É muito bonito o que o Paul fez e foi muito bonito também a espontaneidade, a coragem na tua expressão de trazer tantos conteúdos que enriqueceram esse encontro. Muito obrigada. Obrigada a você Parabéns. pela parceria, ok? Foi um prazer. Ok. Parabéns, Maria. Oi. Muito gratificante também ver a evolução e o amadurecimento do conhecimento, né? Como você pôde agregar no ciclo psico-orgânico articular, né? Várias outras abordagens dentro da análise psico-orgânica ali no ciclo, fazendo essa análise diagnóstica e com essa articulação de outros conceitos que você pôde ali, né, fazer. Então, ficou muito rico.
muito bacana de se entender. Todo mundo acho que compreendeu perfeitamente aqui como é que é esse processo que a gente se utiliza bastante dentro da clínica, em cada sessão, né? Quando a gente recebe um paciente, na nossa análise, como é um instrumento importante que a gente se utiliza bastante, né? E que nos serve, como a Delfina falou, né? Como um orientador, né? Para a gente, do que se trabalha tanto na questão, né, de um prognóstico, como também ali na própria sessão, o que é que a gente vai trabalhando, né? Assim, qual é o tema daquele cliente, às vezes naquele assunto, e por onde é que a gente vai caminhando, né? Assim, então, foi super didático, bacana. Parabéns. Obrigada, Denise, obrigada. Parabéns. Uma última mensagem aqui da Marta e a gente fecha, né, esse belo encontro. Obrigada, Maria, Delfina, Luciano e APO, pela oportunidade de assistir uma aula tão importante para a formação em APO, de forma tão rica e dinâmica. Gente, obrigada, Luciano, que foi o quebra-galho. Isso, ia falar agora. Nossa, administrou tecnologia, tudo, me botou para rodar, porque me fez um convite com muita insistência. Eu acabei aceitando. Agradeço muito a tua contribuição, a tua colaboração, de estar aqui promovendo e fazendo acontecer, ok? Te agradeço Então, também, aí eu Maria. queria aproveitar o gancho para agradecer a você, Luciano, por ter insistido com a Maria para que ela apresentasse esse tema tão rico, e agradecer a você pela capacidade, dedicação, pelo empenho que você sempre demonstra na produção, né, dos trabalhos da Abrapo para fazer acontecer, e que se dão de uma forma muito tranquila e harmônica. Obrigada também a você. Obrigada, gente. Oh! Aqui. Parabéns, parabéns. Obrigado a todos, a todas pela presença. Maria, por ter aceito o convite. Eu insisti porque eu sentia que tinha coisa muito boa para ser compartilhada, né? A tua transmissão serena, consistente e muito clara. Então, obrigado a cada um, cada uma. E saímos aqui com esse... não é? Um bom lugar, todos juntos. Muito bom. Obrigada, gente. Valeu, gente. Até beijo, boa noite para todos e todas. Boa noite, Delfina. Foi bom Boa demais. noite, querida Silvia. Boa noite a todos, todas. Boa noite, Elaine. Todos. Tchau.